Conforme relatórios da ONU, atualmente 1 em cada 11 pessoas no mundo passa fome, o que corresponde a cerca de 733 milhões de pessoas. Um número absurdo. É um número muito elevado, sendo que atualmente a humanidade dispõe de recursos suficientes para alimentar a todos, o que é muito diferente do século XIV, quando o período conhecido como a Grande Fome dizimou milhões de pessoas, além de abalar toda a estrutura da Europa. No vídeo de hoje você vai conferir como, depois de um período de crescimento, a Europa passou pela fase conhecida como a pior fome da sua história, obrigando até mesmo as pessoas a recorrerem a práticas de canibalismo. Depois do que ficou conhecido como a Grande Fome, a Europa nunca mais foi a mesma. A Grande Fome teve início em 1315, sendo vista como uma das maiores fomes da Idade Média Europeia, com impactos profundos e duradouros. Mas, para entendermos por que ela foi tão letal, precisamos voltar no tempo. Entre os anos 900 e 1300, a Terra passou por um aumento da radiação solar, bem como com uma redução na atividade vulcânica. Isso fez com que o clima esquentasse e a Europa entrasse na era do período quente medieval. Por causa disso, tudo floresceu. A Europa estava passando por um período relativamente estável, com menos guerras de grande escala. As condições climáticas favoráveis aliadas às inovações agrícolas do período, como o arado de ferro, a rotação de culturas, permitiu que a população da Europa gozasse de um período de expansão. A população europeia dobrou, já que agora eles dispunham de muito mais alimentos em mãos. Com o crescimento populacional, a demanda por alimentos também aumentou, levando ao cultivo excessivo das terras. Isso fez com que, em pouco tempo, houvesse uma escassez de solos férteis para o plantio. Os recursos naturais do período estavam sendo utilizados ao máximo, o que não configuraria um problema caso as boas condições permanecessem. Porém, ao menor sinal de variação climática, as consequências seriam desastrosas. E realmente foi isso o que aconteceu. Em 1315, o clima mundial começou a mudar. O período quente medieval chegou ao fim e o que se seguiu foi um período marcado por clima frio e úmido, composto por chuvas intensas. As chuvas se prolongaram por toda a primavera e verão, fazendo com que o solo alagasse, tornando impossível arar o campo para o plantio. As temperaturas baixas, juntamente com as chuvas incessantes, trouxeram uma queda brusca na produção agrícola. Esse período ficou conhecido como Pequena Idade do Gelo. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado mudanças climáticas tão bruscas, apesar dos especialistas apostarem que provavelmente ele foi desencadeado devido a um evento vulcânico. No século XIV, o principal alimento da população era o pão, e como sabemos, a sua produção depende inteiramente dos grãos de trigo. A taxa de rendimento do trigo começou a cair radicalmente. Antes, uma boa colheita rendia uma proporção de 7:1, ou seja, para cada grão semeado, era possível colher de volta outros 7. Em 1315, quando a Grande Fome se iniciou, essa proporção foi totalmente invertida. O mínimo esperado para uma proporção de 2:1, sendo que nesse cenário seria possível colher 2 grãos se alimentando de um deles e utilizando o outro para o replantio. Contudo, o que se observava era o inverso. Para cada 2 grãos plantados era possível recuperar apenas 1, sendo este utilizado para o consumo imediato, não restando nada para o replantio. A título de comparação com as práticas agrícolas modernas, as taxas de produtividade podem atingir a proporção de 30:1, uma colheita magnífica, mas não foi apenas a produção agrícola que enfrentou uma grave queda. Devido às chuvas intensas, a palha e o feno utilizados para alimentar os animais não puderam ser curados, fazendo com que a população de ovelhas e gado reduzisse em 80%. Sem fontes primárias de alimento, a fome e o caos estavam estabelecidos. As pessoas estavam desesperadas atrás de alimentos, buscando por fontes de subsistência. Os poucos alimentos disponíveis dispararam em preços. Tentando conter a alta nos preços, Eduardo II, o rei da Inglaterra, tentou, através de um decreto, tabelar os valores cobrados, o que apenas fez com que a população se revoltasse ainda mais. Em certas regiões,
o preço do trigo chegou a aumentar em até 320%, transformando o pão num artigo de luxo, totalmente inacessível para os camponeses. Vale lembrar que naquele período mais de 90% da população era composta por camponeses. Além disso, o sal utilizado no período para conservar alimentos era um item raro. Era praticamente impossível extraí-lo por evaporação durante um período em que as chuvas não davam trégua. Para tentarem se alimentar, as pessoas começaram a fazer de tudo. Elas passaram a se alimentar de raízes selvagens, nozes e cascas de árvores. Carne de animais selvagens e até mesmo de cavalo e cachorros viraram opção contra a fome. Animais de tração também foram sacrificados nesse período, já que a preocupação atual era, naquele momento, a alimentação e não o futuro. Além disso, tornou-se uma prática comum que as famílias abandonassem seus filhos à própria sorte, já que estavam incapazes de alimentá-los. Inclusive, nesse período é quando os estudiosos sugerem que a história de João e Maria possa ter surgido, relatando a história dos jovens irmãos abandonados pelos pais na floresta, incapazes de alimentá-los. Casos de roubo e furtos também eram recorrentes, com os índices de criminalidade disparando. Pessoas que nunca haviam cometido um crime se viam obrigadas a roubar para conseguirem se alimentar. Era também muito comum que comerciantes entrassem em guerra entre si, cada qual tentando roubar os estoques e os negócios uns dos outros. O número de homicídios disparou, com pessoas fazendo barricadas em suas casas e tentando se proteger dos invasores, provavelmente muito famintos. Indo mais além, casos de canibalismo também se tornaram comuns. Tão comuns que seus relatos são perturbadores. Um desses relatos do período diz: uma grande fome com tal mortalidade que os vivos mal conseguiam enterrar os mortos. Carne de cavalo e carne de cachorro eram consideradas boa comida e alguns comiam seus próprios filhos. Os ladrões que estavam na prisão arrancavam e rasgavam em pedaços aqueles que eram recém-colocados na prisão e os devoravam vivos. Existem diversas crônicas medievais relatando casos de canibalismo. Mas é importante levar em consideração que são relatos raros, muitas vezes exagerados ou mesmo simbólicos, escritos por cientistas com vieses religiosos e moralizantes. O professor de História Medieval Lynn Harry Nelson, famoso por estudar tanto o período da Grande Fome quanto a Peste Negra, alerta para o fato de que nunca podemos saber se tais relatos realmente ocorreram ou não passam de boatos fantasiosos. Bem, mas os estoques de grão para emergências de longo prazo eram limitados à realeza, os nobres, os comerciantes ricos e membros da igreja. No entanto, mesmo eles passaram a sofrer com a falta de alimentos. Há relatos de que o rei Eduardo II não conseguia mais encontrar pão para sua corte, algo extremamente raro em se tratando de realeza. Além disso, campanhas militares também tiveram de ser interrompidas. Luís X, o rei da França, planejava a invasão na região de Flandres no período da Grande Fome, mas, claro, teve que abandonar essa ideia. Devido às chuvas intensas, os campos ficaram encharcados, fazendo com que o exército ficasse atolado e fosse forçado a recuar. Não apenas isso, mas também foram obrigados a queimar suas provisões, já que estavam impossibilitados de levá-las consigo na viagem de volta à França. O auge da fome veio em 1317. O tempo chuvoso continuou até este ano, sendo que o clima veio amenizar apenas no verão. Porém, mesmo com o clima retornando à normalidade, ainda demoraria anos até que as plantações voltassem a prosperar. Somente em 1325, o estoque de suprimentos começou a retornar até níveis normais e a população pôde novamente se alimentar. Os impactos desse período foram enormes e podem ser traçados até mesmo para os dias atuais. A população atual, que já vinha sofrendo há anos com a fome, teve de enfrentar diversas doenças resultantes tanto da desnutrição quanto pela ingestão de alimentos não saudáveis. Doenças como pneumonia, bronquite e tuberculose. Apesar de se tratar de um período obscuro na história da humanidade, é importante destacarmos que a Grande Fome não assolou toda a Europa.
apenas a parte norte. Regiões como França, Holanda, Escandinávia, Alemanha e Inglaterra foram as mais afetadas nesse período. Contudo, mesmo que outras regiões não tenham sofrido tantos impactos, não havia possibilidades de uma troca de suprimentos, como existe atualmente. Era impossível que um país enviasse suprimentos ao outro, fazendo com que cada um tivesse de lidar com a situação por conta própria. Devido à grande onda de crime na qual os europeus se viam obrigados a cometer atrocidades para alimentar a si mesmo e suas famílias, a própria moralidade da Europa começou a mudar. Os ideais cavalheirescos que antes marcavam era começaram a sofrer alterações bem brutais. Após a Grande Fome, o que se via eram pessoas mais endurecidas e, principalmente, ao analisarmos o contexto das guerras, elas se tornaram muito mais brutais, sem nenhum tipo de cavalheirismo como antes. Além disso, o próprio sistema de governo teve de ser remodelado. O rei Eduardo II, que já não era uma figura muito popular mesmo antes da Grande Fome, viu a sua autoridade ser minada. Os ingleses culpavam a má administração e imoralidade do rei como um castigo divino, o que contribuiu para sua queda, até eventualmente ser assassinado pelo novo regime. O colapso da produção acoplado ao aumento do valor de mão de obra fez com que os camponeses ganhassem maior autonomia e condições de negociação. Isso em muito contribuiu para o fim do feudalismo, além de ter fortalecido as economias urbanas e mercantis. Até mesmo a igreja teve de lidar com grandes implicações. Na época, quase todas as calamidades e desastres ambientais eram sempre vistas como punição divina pelos pecados cometidos. Durante o período da Grande Fome, a maior parte da população acreditava que estava sendo punida pelos seus pecados e a própria igreja reforçava essa narrativa, fazendo com que muitos recorressem a ela em busca de salvação. Apesar das orações fervorosas, a situação não se resolveu e as pessoas continuavam a perecer e a sofrer os impactos da fome. Isso fez com que muitos começassem a enxergar a Igreja Católica com olhares céticos, acreditando inclusive que a má conduta dos membros da igreja seria responsável pela punição divina. As pessoas passaram a questionar não somente o poder da igreja, mas também a sua integridade moral. Isso acabou abrindo a porta para o surgimento de diversos novos movimentos religiosos, todos considerados hereges pela Igreja Católica. Esses novos movimentos passaram a questionar e desafiar diretamente a autoridade da igreja, acusando seus membros de corrupção e erros doutrinários. Esse período marca um abalo na autoridade, antes incontestável, dos líderes religiosos. Poucas décadas depois, a Europa se veria assolada por outra praga e, novamente, a igreja viria interpretar isso como um castigo divino. A peste negra aconteceu entre 1347 e 1351, sendo considerado o evento mais mortal da história da humanidade, levando em consideração o seu curto espaço de tempo. Apesar da principal causa da peste negra ter sido através dos ratos que chegavam à Europa transportados por navios, os efeitos da Grande Fome também contribuíram. A desnutrição em massa reduziu a imunidade da população, tornando-a mais vulnerável à peste. No entanto, enquanto a Grande Fome fez vítimas apenas na Europa, a peste negra também afetou a Ásia, o norte da África e até mesmo o Oriente Médio. Ao todo, a estimativa de mortes pela peste negra fica entre 75 e 200 milhões de pessoas. Não estou dizendo 1.000, mas milhões. Um Brasil morto por uma praga. Se compararmos os números de vítimas do Covid-19, as mortes variam de 7 a 14 milhões de pessoas. Por si só, o número de vítimas da peste negra já impressiona. No entanto, se levarmos em consideração que naquela época a população mundial era cerca de 450 milhões mundial, os números então são muito mais expressivos. Ou seja, raciocine comigo, aproximadamente 1 em cada 3 pessoas do mundo morreu, sendo que só na Europa 60% da sua população foi dizimada. Durante a Grande Fome, historiadores estimam que entre 10 a 25% da população tenha perecido.
o que corresponde a uma média de 5 a 8 milhões de pessoas, um número bem menor do que o comparado à peste negra. No entanto, é necessário levar outros fatores em consideração do que apenas os números absolutos. Embora a peste negra tenha realmente ceifado muito mais vidas, as suas vítimas encontravam o fim em questão de poucos meses, enquanto a grande fome podia prolongar o sofrimento de alguém durante anos. Para melhor entendermos esse cenário, nós podemos comparar a expectativa de vida de antigamente, a qual nunca foi tão elevada assim. Antes da Grande Fome, quando a Europa passava por um período de expansão populacional, a expectativa de vida era de 35 anos. Quando a Grande Fome chegou, essa expectativa caiu para 29 anos. E, por fim, quando a peste negra chegou, a expectativa desceu ainda mais, chegando a inacreditáveis 17 anos. A Grande Fome marcou o fim de uma era de expansão populacional na Europa, e que se estendia desde o ano de 1050. Não apenas isso, mas o seu impacto reverberou durante séculos, alterando na política, guerras e até mesmo na religião. Tudo isso numa população que estava tão acostumada com a bonança, que nunca pensou em se preparar para um colapso. A Grande Fome não foi apenas um desastre climático, mas um marco na história da Europa. Um alerta brutal sobre os limites da expansão sem planejamento. Poucos anos depois, quando a colheita dava resultados e a situação voltava a se restabelecer, a peste negra veio para aumentar ainda mais o número de mortos. Juntos, em números globais, ambos os eventos, Grande Fome mais peste negra, foram responsáveis por ceifar entre 80 a 210 milhões de pessoas. Tudo isso contribuiu para que os europeus realmente pensassem estar sofrendo um castigo divino. O principal motivo da Grande Fome foram as mudanças climáticas bruscas e inesperadas, com um período extenso de chuva se estendendo por 2 anos. É curioso pensar que no Brasil, nos anos 1800, uma das piores fomes da nossa história, a Grande Seca do Nordeste foi ocasionada por um motivo completamente oposto. Em 1877, diversos fatores climáticos trouxeram a primeira Grande Seca, a qual não durou apenas 3 meses previstos, mas sim 2 anos inteiros. A falta de chuva, juntamente com uma epidemia de varíola que assolou o nosso país, eliminou 5% da população brasileira nesse período de 2 anos, ou seja, foram cerca de 500 mil mortos. A escassez de comida fazia com que, assim como os europeus do século XIV, os brasileiros recorressem ao que tivessem pela frente como fonte de alimento, desde cães, abutres e até vegetais venenosos. Em 1879, quando a seca finalmente chegou ao fim, o imperador Dom Pedro II chegou a declarar: "Não restará uma única joia na coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome novamente." Diversos projetos foram iniciados, todos visando a melhor maneira de lidar com secas futuras. Infelizmente, nenhum desses projetos se concretizou, sendo que, ao longo dos anos, diversas outras secas abalaram o Nordeste e cada vez mais pessoas continuaram perecendo por fome. Independente se estamos falando da Grande Fome ou da Grande Seca, em ambos os episódios a fome foi a vilã. Porém, devemos ir além do que apenas isso. Esses longos períodos de fome que fizeram centenas de milhares de vítimas, todos foram ocasionados por mudanças climáticas. Na época, essas mudanças pegaram as populações de supetão, de surpresa, sendo praticamente impossível elas terem se preparado para esses eventos. Mas, no entanto, atualmente nós temos não apenas tecnologia necessária para prevermos tais mudanças climáticas, mas também para que a população não tenha mais que passar fome. Quando o relatório da ONU demonstra que mais de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo continuam morrendo devido à fome, mesmo com todo o conhecimento que temos hoje, é um número alto demais para não nos importarmos. Quanto a você, o que você pensa sobre isso? Já conhecia essa história terrível da Grande Fome e as suas consequências? Deixe nos comentários o que você achou, o que você acha desse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.